o slide 21, falando sobre Calvino e a pregação. Há algo nesse hino, né, que nós acabamos de cantar, que é um trecho, terceira estrofe. Ele fala: salvai-vos desde já. Algo que eu lembro quando nós cantamos isso, algo que me preocupou, mas ele dentro do contexto do hino, ele fala que a nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Então esse salvai-vos não está se referindo à salvação da alma pela graça, mas é uma espécie de nos refugiarmos em Deus para sermos protegidos por Ele, para sermos salvos por Ele. Eu tenho uma preocupação com letras de hinos, né? Então, estou apenas passando para os irmãos isso para a gente estarmos atentos a isso, né? Não somos nós que promovemos a nossa salvação, é Deus. Mas no sentido de nos guardarmos da perdição, de nos perdermos aí, refugiar em Deus é algo que nós devemos fazer para não sermos, não tropeçarmos. Então, seguindo aqui, Calvino e a pregação. Então ele fala: a igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra e não pelas invenções dos homens, as quais são madeiras, feno e palha. Aqui ele fazendo uma alusão aqui ao apóstolo Paulo, quando ele fala que ele lançou os alicerces e cada um constrói sobre esses alicerces, mas cada um veja com o que constrói. Isso vai passar pelo fogo e se for algo realmente de valor, vai permanecer. Se for madeira, feno e palha, isso vai ser queimado e não terá aproveitamento nenhum disso. E como nós podemos saber se o que estamos construindo é algo de valor ou se é madeira, feno e palha? Bom, se nós estamos usando a palavra e não estamos modificando o conteúdo da palavra, a sua essência, se nós estamos nos preparando, né, para poder pregar algo que realmente está dentro do contexto, nos preocupando em saber se é exatamente aquilo que Deus quer falar, então nós estamos pregando coisas preciosas, estamos usando o verdadeiro tesouro que Deus nos entregou, estamos construindo com isso. Mas a partir do momento em que nós deixamos de lado a palavra de Deus, ou tratamos com desdém, ou não nos preocupamos em transmitir aquilo que Deus quer transmitir e passamos a usar o nosso pensamento, os nossos conceitos próprios, então pode ter certeza que isso é madeira, feno e palha. Então, como que nós devemos então educar a igreja? Com a autêntica palavra de Deus. E ele traz aqui então um testemunho, né? Durante quase 25 anos de ministério na igreja de Saint-Pierre, em Genebra, o seu modelo de pregação foi o mesmo do começo ao fim. Aqui falando da pregação de Calvino, né? Pregando através da Escritura, livro após livro, versículo após versículo, uma das mais claras ilustrações de que a pregação sequencial havia sido uma escolha consciente da parte de Calvino foi esse fato. No dia da Páscoa, em 1538, depois de pregar, ele deixou o púlpito da igreja de Saint-Pierre, banido pelo conselho da cidade. Quando retomou em setembro de 1541, mais de 3 anos depois, ele continuou a exposição no versículo seguinte. Então, imagina que nós estamos aqui na Igreja Batista em Calmon, Viana, e essa igreja dependesse do conselho da cidade para administrar essa igreja. Se nós tivéssemos aqui na nossa cidade um conselho que ele decidisse quem prega, quem não prega, e como essa igreja vai seguir, quais serão as regras atribuídas a essa igreja, e ela decidisse assim: bom, vamos tirar
dessa igreja aí, o pastor Silvio. Não estamos gostando da maneira como ele está administrando essa igreja, vamos colocar outro no lugar. E nós estamos aí em Isaías capítulo 17. E aí, eu fosse afastado da igreja por 3 anos. Então, e depois fosse chamado de volta. A continuação seria Isaías capítulo 18. Não mudar a maneira de administrar a palavra para agradar pessoas ou líderes, mas manter aquilo que Deus propôs no coração, aquilo que Deus ensinou para agradar a Deus. Isso era o que estava no coração de Calvino. Ele não voltou para o púlpito e pediu desculpas para a igreja, ou se vangloriou, dizendo, olha, está vendo, vocês me expulsaram, vocês me... Então, seguindo aqui, ainda em Calvino e a pregação, porque esse compromisso com a centralidade da pregação expositiva sequencial, Piper sugere as seguintes respostas. Então, há uma pergunta aqui. Por que isso? Por que pregar? Né? Por que assumir o compromisso em pregar, ter como centro da pregação a pregação expositiva sequencial, que é o que nós estamos fazendo, né? Começamos ali em Isaías, capítulo por capítulo. A gente aqui ainda está num método mais mais light, vamos dizer assim, da pregação expositiva, que estamos pregando capítulo por capítulo. Mas os mais rígidos, né? Os mais versículo por versículo. Imagina quanto tempo levaríamos para terminar o livro de Isaías, pregando versículo por versículo, um versículo ou 2 ou 3 a cada pregação. A gente está aqui no módulo amador, vamos dizer assim, né? Mas menos pesado. Mas por que isso? Então Piper sugere algumas respostas. Ele fala assim, que Calvino acreditava que a Escritura era a lâmpada que havia sido retirada das igrejas. Ele considerou que essa contínua exposição de livros da Bíblia era a melhor maneira de superar o terrível abandono da palavra. Então, lá no Salmo, o salmista diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, é o que nós usamos aqui para poder clarear, né? Os irmãos estavam falando aí que precisamos colocar aqui uma luz aqui para ajudar. E para mim, no meu caso, é para ajudar na leitura, né? Mas para os irmãos ali da gravação, da transmissão, é para clarear mais aqui, né? Para não parecer que o pastor está pregando dentro de uma caverna, né? Mas no sentido bíblico, essa ideia de que se tiramos a Bíblia da igreja, estamos tirando as luzes. Imagina, eu lembro o dia que quem estava aqui, né, o dia que acabou a energia geral, e a gente ainda está ajustando as questões, né? Colocando lá no nosso livrinho de coisas, nossa lista, né? De coisas a fazer na igreja, necessidades na igreja, está entre elas luzes de emergência, um geradorzinho ou no break, né, um backup para poder manter os equipamentos ali funcionando. Mas nós ficaremos no escuro. Quanto menos Bíblia, menos luz. E mais no escuro estamos. Então, quando nós enfatizamos a Bíblia na igreja, mais luz há sobre a igreja. E essa era a grande preocupação de Calvino. Então, Piper ele diz assim que essa exposição contínua dos livros da Bíblia é a melhor maneira de superar o terrível abandono da palavra. Isso é uma tendência, isso não é uma coisa de exclusividade dos cristãos modernos ou da igreja moderna. Desde que ela é fundada, ela é provada, ela é tentada, a igreja, a abandonar os ensinos do Senhor Jesus, os ensinos que Deus nos dá. Israel faz isso. Israel, na sua caminhada, na sua jornada com Deus,
seja atravessando o deserto, seja estabelecido já como uma nação na terra que Deus havia prometido, constantemente Israel está abandonando a lei do Senhor, os ensinos do Senhor, e se voltando para ídolos, tentando introduzir dentro da nação coisas de outros deuses, outros ensinos, porque eles enjoam, como enjoaram do maná no deserto. Eles falaram assim: a nossa alma tem fastio desse pão, tem nojo desse pão. E isso acontece em relação ao ensino de Deus. O ser humano caído, ele tem nojo da palavra de Deus. Por isso que Paulo fala que nós temos que nos despir do velho homem e vestir a armadura de Deus para estarmos revestidos, porque esse é o verdadeiro pão que desce do céu, é o pão que dá vida, mas a nossa carne não gosta desse pão. A carne corrompida do homem não gosta desse pão. Então nós temos que voltar ao Evangelho, nos educar a nossa carne, pelo poder que Deus nos dá por meio do seu Santo Espírito, educar a nossa carne a se alimentar desse pão. Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é isso que nós temos que nos atentar, né? Deixa eu ver aqui. Então, no segundo ponto que Piper apresenta aqui, Calvino tinha aversão a quem pregava suas próprias ideias no púlpito. Quando adentramos o púlpito, não podemos levar conosco nossos próprios sonhos e fantasias. Então, Calvino ele detestava esse tipo de pregação. Na época dele já tinha os coaches, mas ainda não tinha esses nomes, né? Não tinha esse rótulo, né, de coaching. Pastores que vêm para o púlpito, se é que são pastores, e a intenção deles é agradar a maioria, a massa. Então, o que a massa está precisando? O que a grande maioria está precisando? Vivemos numa época em que as pessoas estão deprimindo. Jovens estão cometendo suicídio, estão se voltando para as drogas, e eles sentem falta de uma massagem, de um afago no seu ego, porque eles estão se sentindo desprezados, eles estão se sentindo excluídos. Eles têm uma carência assim de que alguém diga para eles assim: você é importante, você é especial, você merece ser bem tratado, você merece que as suas vontades sejam atendidas, porque você é uma pessoa muito importante para Deus, Deus te ama demais. Então, olha, e assim vai trazendo essas mensagens que na verdade não é bem isso que a Bíblia diz. Claro, nós temos o nosso valor, nós somos de fato, Deus coroa a criação fazendo o homem, e dá ao homem autoridade para cuidar do mundo, cuidar da sua criação, dos animais, mas o homem caiu, o homem desobedeceu, o homem foi amaldiçoado, e a terra foi amaldiçoada, a coisa mudou. Então nós agora, qual que é a nossa situação diante de Deus? Miseráveis, precisamos da misericórdia de Deus. Então, Calvino ele tinha aversão a quem pregava suas próprias ideias no púlpito. E então o comentário de Piper é que quando nós subimos do púlpito para pregar, não posso levar comigo os meus sonhos e fantasias, nem os meus e nem as pessoas que estão ouvindo. Acreditava que, expondo as Escrituras por completo, seria forçado a lidar com o que Deus queria dizer, não somente com o que ele talvez gostaria de dizer. Então, quando eu vou preparar a pregação, eu preciso entender, me esforçar em entender o que Deus está querendo dizer aqui. O que Ele quer dizer? Quando eu leio assim, o Senhor Jesus falando assim: olha, depois que vocês fizerem tudo o que vos for ordenado, vocês falam assim: ó, somos servos inúteis. O que Jesus está querendo ensinar aqui? O que Ele está querendo nos dizer? Nós temos que entender então a visão de Deus sobre o que está sendo ensinado.
Deus está dizendo, somos como ferramentas. Temos a nossa utilidade, temos o nosso valor, e tudo isso foi dado por Deus. O serrote não se fez sozinho, o martelo não se fez sozinho, o alicate não se fez sozinho, a chave de fenda e a chave Phillips não se fizeram sozinhas. Alguém fez essas ferramentas, alguém construiu, fabricou essas ferramentas. Então cada uma tem o seu valor ali, mas mesmo esse valor que elas têm, não é delas mesmo. Alguém fez. E elas tendo esse valor, estando parado em cima da bancada, ou no painel onde elas ficam penduradas, ali elas não têm valor, não serve para nada, está parado ali. Elas são úteis quando o profissional vai utilizar elas, e cada uma com a sua função. Às vezes a gente usa um alicate para bater no prego, mas está errado. O alicate não é para bater no prego, ele é para cortar fio, ele tem as suas outras funções ali, né? Para bater o prego a gente tem que usar o martelo. Então cada um tem a sua função ali. Mas o valor é dado por aquele que construiu as ferramentas e por aquele que utiliza. Do contrário, não tem valor nenhum. Assim somos nós. Assim somos nós. Se nós temos algum dom, alguma habilidade, isso veio da parte de Deus. Foi Ele quem nos fez, Ele quem nos moldou. E se nós, com esse dom, fazemos alguma coisa boa, alguma coisa útil, é porque Deus está nos usando. Por isso nós temos valor. Então, a glória é de quem? A glória é de Deus. Então, só estou citando esse exemplo, né, sobre que o Senhor Jesus a categoria que Ele nos traz, o que Ele diz a respeito daquilo que nós somos e do nosso valor, para que a gente possa entender, saber entender o que realmente Deus está querendo dizer com o que Ele nos ensina, e não eu acho que na verdade Deus não está dizendo isso, que nós somos inúteis. Ele está querendo dizer é algo figurado. Não cai nessa não, não cai nessa não. Nós somos pó, desse pó Deus faz vasos de barro, vasos simples. Dentro desses vasos simples que Ele fez, Ele coloca algo de valor, que é a sua palavra. Nós temos que nos posicionar dessa maneira. Então, seguindo aqui, no 3, Calvino acreditava que a palavra de Deus era, de fato, a palavra de Deus, e que toda ela era inspirada, proveitosa e fulgurante como a luz da glória de Deus. E não é bem isso que as igrejas têm visto nesses últimos dias, essa preciosidade, essa joia que brilha, que reluz. Não é bem isso que as igrejas veem nos dias de hoje. Ela é fulgurante, né? A gente canta o hino nacional brasileiro, ele fala fulgura, né? Brilha de uma forma esplendorosa. Não é isso que as igrejas têm visto nos dias de hoje, porque ou ela está debaixo do braço, ou está na sala, enfeitando a sala como um amuleto, ou até mesmo está em cima do púlpito, mas está fechada, não é aberta, porque precisa ser pregada alguma coisa que agrada a grande maioria. Nos dias de hoje se pensou assim. Então, o Piper diz: visto que revelar a mente do autor é a única tarefa do intérprete, ele erra o alvo, ou, pelo menos, desvia-se de seus limites quando afasta seus leitores do propósito do autor. É presunção e quase blasfêmia distorcer o significado das Escrituras, agindo sem o devido cuidado, como se isso fosse um jogo que estivéssemos jogando. Nos primeiros séculos, pelo menos 2 escolas de ensino de teologia. Uma delas era a escolástica, me foge os nomes, mas uma escola, ela era mais voltada para um ensino literal da Bíblia. Não que todo o texto era literal, a gente sabe que as parábolas do Senhor Jesus,
né? A gente sabe que há várias parábolas na Bíblia e elas são ilustrativas, elas são para um ensino sobre uma coisa genérica, mas ligada àquele tema. Mas havia uma escola que ela se preocupava nas coisas práticas do ensino da Bíblia. E havia uma outra escola que eles achavam que analisar a Bíblia de uma forma prática, de uma forma literal, é coisa para iniciante, neófitos, pessoas que estão começando ainda na caminhada da fé, porque as grandes mentes, né, os espirituais, eles entendiam que por trás daquele entendimento simples tinha um outro entendimento, que era o entendimento reservado para pessoas superdotadas de espiritualidade ou até mesmo de intelecto. Então essa outra escola, ela criou algumas teorias, né, que são chamadas até inclusive de teologias, que trouxeram grandes problemas, grandes dor de cabeça para as igrejas. E assim o que eles faziam? Eles saíam dos limites do ensino, da doutrina. Passavam, Deus estabelece, olha, umas trincheiras num caminho estreito. Então falou, aqui é o limite, aqui é o outro limite. A esquerda e a direita aqui são os limites. Então nós temos que ir em direção ao alvo. Quando as pessoas elas se achavam que conheciam mais, né, do que os outros, eles começavam a imaginar que havia algo mais naquele texto para ser aprendido, saindo daquilo que ele realmente estava dizendo, eles estavam passando desses limites, é o que é chamado de extremismo. O que é o extremo? Aqui é o limite, aqui é outro limite. Então eu fico andando aqui, no extremo aqui. Então quando eu forço isso, eu começo a sair e começo a me desviar. E os líderes que fazem isso, eles começam a afastar os seus leitores, ou os seus ouvintes, ou os seus membros da igreja. Então a presunção, ela é quase blasfêmia. Sabe? Ele se acha, né? Ele acha que ele sabe mais que os outros. Então ele distorce o significado das escrituras, e ele fazendo isso, ele age sem o devido cuidado, achando que isso é um tipo de jogo, né? Eu acho que Deus colocou alguma coisinha aqui escondida aqui, que só os mais avançados, que têm os níveis mais avançados, vão conseguir entender. Não é nada disso. Nós temos que estudar a palavra, sim, temos que nos esforçar o máximo possível em procurar entender o que está escrito, não porque Deus fez joguinho com a gente, escondendo as coisas, mas é porque a nossa mente caída, ela é contaminada pelo mal, ela é fraca, nós precisamos nos esforçar para entender. Nós temos que nos empenhar em entender, com a consciência de que não é pelo nosso esforço que a gente consegue entender, é Deus que abre nosso entendimento. Mas o Senhor Jesus, ele fala claramente, olha, faça como uma viúva e o juiz iníquo, o juiz maldoso, né? Faça como uma viúva e um juiz corrupto. Sabe? Ele não está se preocupando ali com os pobres. O juiz, ele quer se envolver ali com os ricos, né? Com os nobres, com os da classe mais elevada, e tem uma mulher pobre ali perturbando ele para atender a causa dela. E aí o Senhor Jesus fala que o juiz, de tanto ela ficar ali perturbando ele acaba atendendo a necessidade dela, para ela parar de perturbar ele. E Jesus fala assim, imagina Deus justo, imagine Deus que é o juiz justo, se ele não vai atender aquele filho que está clamando a ele por socorro, para atender a sua necessidade. Então nós, tendo pouco conhecimento, nós nos empenhando em buscar em Deus ali com fé, como diz Tiago, né, sem duvidar, Deus ele atende a nossa necessidade, mas nós temos que buscar. Então, seguindo aqui, deixa eu só ver se isso mesmo. Em 1537,
1537, aos 29 anos, num de seus primeiros livros, Breve Instrução Cristã, ele escreveu: como o Senhor desejou que tanto a sua palavra como as suas ordenanças fossem dispensadas ou administradas por meio do ministério de homens, é necessário que haja pastores ordenados nas igrejas para ensinarem ao povo a sã doutrina, pública e privadamente, administrarem as ordenanças e darem a todos o bom exemplo de uma vida pura e santa. Lembremos-nos, contudo, que a autoridade que as Escrituras atribuem aos pastores está plenamente contida nos limites do ministério da palavra, pois o fato é que Cristo não deu essa autoridade a homens, e sim à palavra, da qual ele faz esses homens servos ou escravos. Ou seja, o resuminho disso aqui. Os pastores se aproveitam, ou falsos pastores se aproveitam, de trechos da Bíblia onde fala que a igreja deve se submeter aos seus líderes ou aos seus pastores. Tirando aquele texto do contexto, isolando o versículo, eles colocam sobre a igreja uma espécie de jugo, né? Ou de laço, prendendo assim a igreja ao seu controle, ao seu domínio, dominando sobre a igreja e se aproveitando de uma membresia que tem uma fé cega, uma fé que é ligada ao ensino dele. E isso aí está cheio nas igrejas. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que a autoridade que Deus dá não é para o pastor, para a pessoa em si. Porque Deus, ele é inteligente, né? Deus é o ser que dele emana toda a sabedoria. Deus dá autoridade, a autoridade está na sua palavra. É a palavra que tem autoridade. O pastor, ou a pessoa que está ensinando, ele é escravo da palavra. Então ele precisa dizer assim, o que a palavra está dizendo? O que a palavra está ensinando? É isso que eu vou ensinar. Então o pastor que vem da parte de Deus, um pastor sério e responsável, ele tem toda a preocupação de não distorcer ou de pregar relaxadamente a palavra, tirando ela do contexto que ela realmente está querendo ensinar. Ele tem essa preocupação, porque ele está gerando discípulos que vão ensinar o que ele está ensinando. E se ele ensina uma coisa errada aqui, essa pessoa sai replicando isso. É um efeito borboleta que chama, né? Você faz uma coisinha mínima aqui e isso vai se propagando, e quando chega lá em outro lugar, em outro estado, aquilo ali, aquele bater de asas da borboleta virou um furacão, que sai destruindo cidades e fazendo todo um estardalhaço. Então, tudo cuidado, como cantamos o hino aqui, que eu falei, que ele diz assim, salvai-vos desde já. Por que está dizendo isso? Né? A gente é que se salva, então tem toda uma preocupação. Não, irmãos, nós não nos salvamos, mas há um sentido aqui de preocupação com a nossa alma, sobre o que é que nós estamos nos alimentando. O hino está falando do evangelho que alimenta, a palavra que alimenta. E quando nós não nos alimentamos, nós estamos fracos e sujeitos aí a tentações e perigos na nossa vida. Então, salvai-vos, se apeguem à palavra, estudem a palavra, para que vocês estejam firmados e alicerçados nela. Quando vier a tempestade, estamos alicerçados na rocha, nesse sentido. Então é importante, cada detalhezinho é importante. Bom, então aqui esse ponto fala que a autoridade que Deus dá não é para homens, mas sim para a sua palavra. Passei aqui o próximo. Aí. Vamos pegar mais esse ponto e aí nós vamos para o nosso café. Em 28 de abril de 1564, um mês antes de morrer, convocou os ministros de Genebra à sua casa, tendo-os à sua volta, se despediu.
E ele diz assim: a respeito de minha doutrina, ensinei fielmente, e Deus me deu a graça de escrever. Quem despreza a pregação, despreza a Deus, porque não fala por novas revelações, porque Ele, Deus, não fala por novas revelações do céu, mas pela voz dos seus ministros, a quem confiou a pregação de sua palavra. Então ele declara: fiz isso do modo mais fiel possível e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Então, aqui basicamente é o encerramento. Depois a gente vai ter algumas sugestões de leitura nos slides seguintes. Testemunho de um homem, a gente tem, sabe, pela história, a natureza de Calvino. Ele não era um homem de ficar debatendo, ou de ficar querendo se aparecer, ou de ficar entrando em confrontos, né, de debates. Há outros grandes teólogos que já gostavam, né? Lutero gostava de ficar debatendo e ele era ferrenho nisso aí. Creio que talvez a experiência que cada um passou leva a pessoa a isso, né? Lutero, ele estudou e se empenhou na Igreja Católica como se aquilo que eles ensinassem de fato era a palavra de Deus, era a verdade de Deus. Quando Deus revela para ele que não é, aquilo traz uma revolta no coração de Lutero, né? Aquilo faz com que ele fique indignado. Então ele confronta sim, né, todos os que trazem coisas diferentes, coisas que estão além dos limites, das fronteiras que Deus estabelece para o seu ensino. Mas Calvino não. Calvino ele procurava ser uma pessoa mais calma, mais sensato. E ele então dá esse testemunho: eu fiz isso do modo mais fiel possível e nunca corrompi conscientemente. E tem muitos aí que faz isso conscientemente, sabe que está distorcendo, ele sabe que ele está modificando, mas se ele pregar da maneira certa, da maneira correta, ele arruma problema. Eu já estive conversando com pastores batistas sobre a doutrina da predestinação, e eu vi desses pastores falar assim: olha, eu não sou contra isso, na verdade eu até concordo, eu até acho que é certo essa doutrina. E por que você não ensina na igreja? Por que você não ensina isso na igreja? Mas isso aí dá muito problema, isso dá confusão na igreja, sabe? Aí a gente vai sair gente da igreja. Tem gente que vai ficar chateada, magoada com isso. E as igrejas que eu vi por aí que fizeram isso, estão quase fechando as portas, porque foi todo mundo embora. Então, não estou preparado para isso. Não estou preparado para essa dificuldade, para essa batalha. Recebi aqui nessa igreja pastores, isso é recente, que falou para mim ali, antes de entrar na igreja, ali na frente dessa lajinha aí, ó: você tem que parar com esse negócio de ficar pregando aí predestinação, negócio de doutrina reformada, você tem que parar com isso, porque isso aí, ó, só esvazia as igrejas. Aí você nunca vai ter uma membresia grande se você ficar pregando esse tipo de coisa aí. O pastor tem que fazer malabarismo. O pastor tem que fazer malabarismo. Ele tem que trazer para a igreja atrações, cantores gospel aí famoso, o chamado as church, né? É a igreja moderna, é a igreja que traz psicólogos para pregar nos púlpitos. Falei para ele: olha,
Eu não posso fazer isso. Não posso. Se a igreja vai fechar as portas, ou se vão ter cada vez menos membros, paciência. Eu não posso pregar a palavra para agradar a homens. O apóstolo Paulo fala, será que eu estou aqui então para agradar a homens? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O meu propósito é agradar a Deus. Se a igreja vai ter 500 pessoas, se vai ter 5, paciência. Então, é uma batalha, muitas vezes há momentos de solidão, muitas vezes há momentos como de Elias ali, né? Sentar embaixo da árvore ali e falar, Senhor, tira a minha vida, porque eu já não aguento mais. Muitos pastores chegam a esse ponto, muitos até chegam a tirar a própria vida. Vimos comentários aí de notícias, né, de pastores que não aguentaram a pressão e cometeram suicídio. Muitos pastores adoecem e às vezes são internados com úlcera, né, com doenças pesadas, mas não podemos modificar o Evangelho para agradar nem mesmo a nós que estamos pregando, nem aos ouvintes, mas temos que manter pura a pregação para agradar a Deus, porque assim fizeram os profetas. Eu já dei o exemplo para os irmãos aqui, né? Profetas que tiveram que fazer coisas ruins, para o sentido humano, né? Coisas desagradáveis para a nossa ética pessoal, para os nossos deleites, abrir mão de deleites pessoais, porque Deus mandou fazer assim. Muitos foram presos, torturados, queimados, jogados nas covas de leões, porque eles não podiam fazer aquilo que eles queriam fazer. Eles tinham que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Nós temos mais para frente no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos, que sofreram todo tipo de tortura, em especial Paulo, sofreu naufrágio, né, picada de cobras, coisas às vezes que nem tinham a ver com a perseguição ao Evangelho, mas eram sofrimentos necessários para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Até, vamos encerrar aqui para o café, mas o irmão Alifer, ele trouxe uma questão lá de Êxodo, muito complicada. Moisés está a caminho do Egito para fazer a vontade de Deus, que é guiar o povo, tirar o povo do Egito. No caminho, do nada o texto fala assim, então Deus procurou Moisés para matar. Você fala, meu Deus, que absurdo isso. Moisés está indo para fazer a vontade de Deus e o texto está falando que Deus procurava Moisés para matar. E aí a Zípora, a esposa de Moisés, que não era do povo de Israel, ela não era uma israelita, então ela pega uma pedra e ela faz a circuncisão do filho dela, toca ali nos pés de Moisés e fala assim, você para mim é um marido sanguinário. E você está fazendo uma leitura diária, começou em Gênesis, está passando ali por o Êxodo, você fala, meu Deus do céu, que é isso aqui? Que negócio mais sem pé nem cabeça, né? E aí você precisa estudar mais e saber saber que a circuncisão era um pacto de Deus com Abraão. E pacto com Deus, principalmente, não pode ser quebrado, não pode ser rompido. E não há exceções. Eles falam assim, não, os filhos de Moisés está liberado, porque eu escolhi ele nem queria ir, né? Está indo lá forçado, então eu vou abrir uma exceção para Moisés. Não, Moisés tinha que se circuncidar os seus filhos. Então alguns estudiosos, teólogos falam assim que é possível que Moisés, para agradar a sua esposa ou para não arrumar problema com a esposa, adiou, né, protelou a circuncisão do seu filho e estava indo liderar um povo fazendo algo contrário que Deus havia estabelecido. Ia ser um exemplo péssimo para toda a nação. Ele ia falar, o líder abriu mão da circuncisão dos filhos, a gente pode também.
negócio chato, né? Ficar sangrando ali as crianças, machucando, perigoso pegar uma infecção, a criança vai chorar uma semana com aquele doendo. Não vamos fazer também não. Então, ali a severidade de Deus. Rapidinho a esposa dele abriu mão ali dos seus, se fosse esse o caso, né? De não querer que o menino circuncidasse o menino, e ela mesma vai lá e faz isso, faz a circuncisão do menino e se sujeita ali à fé, ao ensino do seu esposo, aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Então a gente vê que não é o meu querer, não é o querer ali do meu cônjuge. Eu não posso fazer nada para me agradar e nem agradar a minha esposa ou meu filho ou minha filha, contrariando aquilo que agrada a Deus. Então, primeiro eu agrado a Deus. Primeiro Ele. Se eu posso agradar a Deus e a mim mesmo e a minha esposa e os meus filhos, né, sem desagradar a Deus, então, legal. Deus manda eu fazer isso, amar o próximo como a mim mesmo. Mas antes de amar o meu próximo, Ele fala, amarás a Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, com todo o teu empenho, de toda a tua alma. Depois vem o segundo mandamento, que é semelhante, que é amar ao próximo. Então, um cristão, ele tem que ter essa preocupação, esse foco em demonstrar o seu amor primeiramente para Deus. E ali, então, a gente vai começando a entender, com textos como esse, a severidade. O apóstolo Paulo fala, considera a bondade e a severidade de Deus. Todo pastor, todo pregador, então, deve estar atento a isso. Aqui nós vamos dar uma pausa, vamos para o nosso café, e aí depois a gente faz aqui a conclusão da pregação expositiva. Amém? A teologia não para mais. Vamos lá. Tá. É só a conclusão agora, meus irmãos. Ele tem aí uma... Já recomeçamos? Amém. Então, dando continuidade aqui, ele tem uma sugestão de leitura, que é esse Bom Caminho, né? Cadê? O meu não está funcionando aqui, irmão. Minha avançação... agora foi. Deixa eu ver aqui. Isso, sugestão de leitura, né? Que é o Bom Caminho. Spurgeon e a pregação expositiva. Né? Então, depois, se os irmãos tiverem condições de adquirir, é uma leitura... inclusive, acho que tem até aqui já o PDF, né? Ou para comprar ou para baixar o PDF. Eu não cheguei a ver isso, não. Então, ele vai trazer aqui Spurgeon e a pregação expositiva ainda dentro desse... Deixa eu só fazer o celular virar aqui. Fica assim. Isso. Então, normalmente, se falando de Spurgeon, ele usava pelo menos algum tempo para explicar o contexto e o significado do seu texto, até mesmo se ele posteriormente deixasse o texto e o seu contexto para um tipo mais tópico de mensagem. Então, o que prova tudo isso? Certamente não invalida todo o ministério de pregação de Spurgeon. Eu, no caso, a pessoa que fez, né, os slides, né, é algo que eu peguei emprestado para a gente usar aqui. Então, ele fala assim que cadê? Onde estávamos? Eu recomendaria a abordagem que ele usava, que Spurgeon usava? Não. Mas, felizmente, no caso de Spurgeon, sua mente e seu coração eram tão saturados com a Bíblia, que até mesmo, para tomar emprestadas as palavras dele, o seu sangue era bíblico. Se alguém o cortasse, ele sangrava versos bíblicos. Então, é uma pessoa que realmente, Spurgeon, dedicava a sua vida para estudar a Bíblia. Então, ele tinha, vamos dizer assim, habilidades para pregar de forma não expositiva. Ao contrário do que muitos pensam, é preciso muito mais habilidade
para uma pregação temática, onde você precisa ser encharcado de Bíblia, para você não desviar o ensino da palavra. Então precisa ser muito mais conhecimento para pregar de uma forma temática, do que para pregar de forma expositiva. Para pregar de forma expositiva eu preciso mergulhar na palavra e me atenho a ela, fico preso a ela. E para eu pregar temático, eu tenho que estar assim, como o Spurgeon, assim, realmente muito cheio de conhecimento. Mas não, é uma coisa que para os dias de hoje é bem difícil, né? Eu tenho falado para os irmãos que se formos tratar o breve catecismo, ou o catecismo menor de Westminster nas igrejas hoje, o povo vai se escandalizar, porque não vai entender quase nada, né? Muito complicado. E o catecismo menor era para classe de crianças, vocês têm uma ideia. Então hoje realmente é melhor nós fixarmos a nossa âncora na pregação expositiva. O risco de nós nos afastarmos do alvo é bem menor quando nós focamos em pregações expositivas. Então existem umas críticas ao modelo. Eu lembro que quando nós compartilhamos isso lá no nosso grupo de seminaristas, eu falei isso aqui, o irmão Helder acho que entendeu que eu estava afirmando, né? Isso aqui. Ele fala assim que na crítica, então alguns acham que é chato, que é um monólogo, que é autoritário, né? Uma pessoa pregando a outras, é muito racional, é pouco artístico, né? Não tem danças, histórias, videoclipes, né? Ele é elitista, dá a entender que somente pessoas intelectuais, né, fazem parte de uma elite intelectual, é que vai conseguir entender. Existe realmente em muitas igrejas essa visão de não se preocupar em pregar de uma forma que os vários níveis da igreja entendam, mas um pastor sério, ele vai ser expositivo e vai se preocupar com que todos os níveis da igreja estejam entendendo a exposição da palavra, né? Então, mas em alguns casos realmente ela recebe uma má fama, né? As igrejas que pregam expositivo recebem uma má fama de serem elitistas. E a outra crítica aqui é que é um método antigo, né? Ultrapassado. Hoje as igrejas, as churches, né? Elas têm pregações modernas, né? Que tem a ver com os temas atuais, como se a humanidade de alguma forma evoluísse no seu estado moral, né? Mas o ser humano ele tem problemas com a imoralidade desde que caiu no pecado. Então precisa entender que a Bíblia ela é atual. Então quando eu citei essas críticas ao modelo, o irmão Helder achou que eu estava meio que afirmando isso. Não, mas são críticas de pessoas que vão tentar se defender. Por que nós não aderimos a pregações positivas na nossa igreja? Por causa dessas críticas que foi falado aqui para os irmãos. Mas isso são falácias, são pessoas que não querem realmente um comprometimento com Deus e ficam arrumando desculpas esfarrapadas para se justificar. Como uma criança que não quer estudar, um jovem, um adolescente que não quer estudar e fica arrumando desculpas para não ir para a escola. A professora briga comigo. É porque é muito chato, a escola do meu coleguinha lá eles têm toda uma didática diferente, as carteiras não são enfileiradas, é feito um círculo, então é melhor. Fica inventando um monte de desculpa, porque na verdade não quer estudar. Assim acontece também com os crentes, entre aspas, dos dias de hoje, que não querem estudar. Fica arrumando um monte de desculpinha para não estudar. Então, quem quer realmente estudar, está preocupado com o conteúdo. Se continuar assim, vai acabar chovendo, né, meus irmãos? Vamos dar uma aceleradinha aqui. Então, na conclusão, a igreja deve orar pelos pregadores. A igreja deve orar pelos pregadores, encorajá-los, insistir na pregação expositiva e agradecer quando a encontra. Isso é importante, né? A gente conhece alguns irmãos aí que parece que isso não é suficiente, não é? Uma igreja que tem pastores ou pregadores que estão focados na pregação expositiva, eles querem algo mais.
Isso é um perigo. Eu tenho alertado, inclusive, alguns irmãos em relação a isso. Inclusive, é que o que é o Nove Marcas, ele dá essa ênfase. Se você encontrar uma igreja onde a pregação expositiva, fica nela, porque isso é algo muito raro nos dias de hoje. Vai ter algumas coisas que você não concorda, tenha paciência. Vai orando, ora pelos pregadores, encoraja eles a insistir na pregação expositiva, e aquilo que você destoa, a gente estava ali, os irmãos ali, nós estávamos conversando sobre questões do aliancismo, do dispensacionalismo, né? O federalismo, o pactualismo, são coisas difíceis, são temas mais aprofundados, mas tem toda uma importância na igreja, mas não é uma coisa simples de se pontuar, é algo que dá trabalho, então tem que ter paciência nessas questões. Achou uma igreja que prega expositivo? Fica nela, ora pelo pastor e pela liderança, porque ele diz aqui, então, o que necessitamos é a pregação da palavra, de tal modo que as pessoas vejam que ela é verdadeira. Então essa é a grande preocupação. As outras questões sobre que bandeiras vamos levantar, né, sobre pontos que são importantes, a gente vai tratando ao longo do crescimento da igreja. À medida que ela vai crescendo, ela vai tendo maturidade para se atentar para pontos que são importantes, mas o Senhor Jesus ele deixa bem claro que a conversão é um novo nascimento. Então é uma criança, né? Quando nós nos convertemos, nós somos crianças que precisam se alimentar para crescer. E Paulo vai falar, quando eu era criança, pensava como criança, hoje eu sou adulto, penso como adulto. Ele fala assim que ele fundou uma igreja e ele deu para essa igreja o leite espiritual, deu os fundamentos, e ele esperava que essa igreja crescesse, amadurecesse. Mas quando ele volta lá e vê que a igreja não cresceu, então a igreja ela tem um início sim, ela precisa se atentar ao fundamento, às bases, mas ela precisa construir, ela precisa crescer. Então eu creio que nós estamos nesse processo de crescimento, recebemos o que é necessário, a base, e precisamos crescer. Então o que toma uma igreja realmente boa, acho que o que torna, né, uma igreja realmente boa, é quando a mensagem pregada, a palavra de Deus é expositiva, clara, honesta, sincera e verdadeira. Ele traz um versículo aqui. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, viver aqui no sentido é o crescimento, né? Ela vai viver, ela vai crescer, ela vai andar, ela vai progredir de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é o alimento que nos faz crescer no sentido intelectual, né? Mas é o conhecimento que vem da boca de Deus. Isso é uma igreja que deixa de lado esse alimento, esse pão da vida que é Cristo, obviamente vai ser uma igreja nanica, né? E não vai crescer. Então aqui temos aqui um comentário aqui de Piper. Diz assim, porque se você não vê de onde vêm as opiniões dele na Bíblia, você vai em longo prazo terminar depositando sua fé em um homem e não na palavra de Deus. Então, Piper está falando aqui sobre aquilo que já foi falado anteriormente, né? Você tem que entender que a autoridade está na palavra de Deus e não em homens. Então temos aqui um resumo, o que é a pregação expositiva. É um sermão expositivo, que ele pega o ponto principal da mensagem da Escritura, faz isso ser o principal ponto do sermão e aplica-o para a sua vida cotidiana. Onde que está isso na Bíblia? De acordo com as Escrituras, Deus realiza o que Ele quer através de pregações. Vamos pedir aos irmãos que estão aí para ajudar a conferir as referências aí, né? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Outro irmão, vamos pontuar aqui para a gente. Então, pediu o irmão Dailson, Gênesis capítulo 1, versículo 3. O irmão Alifer, Isaías 55, 10. A irmã Maria da Hora, Atos 12, 24.
Então, cada um desses irmãos, pedir que façam uma leitura para nós conferirmos esses textos aí. Enquanto os irmãos procuram, a conclusão então diz assim: isso mostra que os pregadores querem que os seus sermões sejam preenchidos com o poder de Deus. Eles devem pregar o que Deus diz. Os irmãos acharam aí? Então, Gênesis 1:3, ali a ordem da criação, disse Deus, haja luz e houve luz. Isaías 55, 10 e 11. 10 e 11. Amém. E Atos 12, 24. Amém. Então o texto anterior fala que a palavra, ele compara a chuva, ela desce do céu, ela rega a terra e ela produz ali o seu fruto. Então assim é a palavra de Deus, ela desce dos céus, ela desce da parte de Deus para a terra e ela não voltará sem concluir, sem executar o propósito dela. Se é para condenar pessoas, as pessoas serão condenadas. Se é para salvação, pessoas serão salvas. De nenhum momento a palavra será inútil. E Atos 12, 24 vai falar então sobre a eficiência, né? Lê novamente, por favor, irmã Maridade. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então, a palavra de Deus, à medida em que pregamos a pregação expositiva, ela é eficaz, né? Ela vai crescendo e se espalhando. Então, cabe a nós fazer parte desse exército de pessoas que trabalha para o crescimento e a propagação da palavra. Ainda continuando, onde está isso na Bíblia? A Bíblia tem muitos exemplos. Deixa eu passar aqui. A Bíblia tem muitos exemplos desse tipo de pregação e ensinamentos. Sacerdotes, levíticos ensinaram a lei. Aí eu vou deixar os irmãos têm a apostila, né? Dá uma conferida em casa. Deuteronômio 33, 3. Esdras e os levitas leram da lei e a pregaram, Neemias 8, versículo 8. E Pedro e os apóstolos expuseram a Escritura e instaram seus ouvintes a responder com arrependimento e fé. Atos 2, do 14 ao 41 e o 13, do 16 ao 47. Por outro lado, Deus condena quem fala da sua própria imaginação e não da boca do Senhor. Esse texto eu tenho citado para os irmãos, Jeremias 23. Aqui ele cita os versículos 16, 18 e do 21 ao 22. Mas esse texto de Jeremias 23 é muito importante nós lermos todo esse capítulo, porque vai falar sobre essa falta de senso de dizer Deus falou quando Deus na verdade não falou. Por que isso é importante? Sermões expositivos são importantes porque a palavra de Deus é quem convence, converte, edifica e santifica os crentes. Temos isso lá em Hebreus 4:12, 1 Pedro 1:23, 1 Tessalonicenses 2:13 e João 17:17. Há pregações que fazem o principal ponto do texto ser o principal ponto do sermão. Fazem a agenda da pregação na igreja serem orientadas pela igreja, pela regra da palavra de Deus e não pela vontade do pregador. Aqui nós encerramos então essa primeira marca, pregação expositiva. Os irmãos têm a apostila, podem dar uma conferida nos textos citados. Infelizmente nós estouramos o nosso tempo aqui, mas da onde eu peguei
esse material para trazer aqui para a igreja, eles usaram uma quarta-feira, uma hora de aula, para expor a marca toda, pregações positivas. Nós dividimos ela em 3 EBDs de aproximadamente aí 2 horas. Então, creio que foi bem detalhado, bem exposto. Espero que deu tempo até de corrigir uma citação que estava errada, né? Então, isso é bom, os irmãos estão prestando atenção. Continuem assim. Então, vamos orar. Eu acho que a gente vai daqui a pouco ir lá fazer uma visita para o irmão Renan, levar a irmã Débora lá para visitar o maridão, matar a saudade dele. E aí à noite, se Deus quiser, nós traremos notícias do nosso irmão Renan. O irmão tem sido como os outros que Deus tem trazido aqui, né? São irmãos que têm sido abençoadores na igreja, mas assim também o irmão Renan tem sido uma bênção, que ele ajudou nesse material, inclusive das apostilas, tem apoiado bastante, tem sido um bálsamo no ministério. Então os irmãos continuem orando por ele, e por isso estamos dando essa atenção de ir lá visitá-lo, socorrer ele